Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos à nossa quinta matéria, segunda lição de parábolas. Que Deus abençoe os amados e que esta matéria possa produzir um efeito especial na sua vida, de bênçãos e de entendimento, conhecimento da palavra do Senhor. Entrando no assunto de Cristo e exemplos de parábolas, por que Jesus ensinou por parábolas? Então a resposta do Berkeley Mikkelsen foi curta e foi direta. Jesus usou parábolas para ensinar verdades espirituais. Ao ensinar por meio de parábolas, Jesus revela os mistérios do reino de Deus. Então vamos ler Mateus, capítulo de número 13, versículo 11. Aconselho os nossos irmãos participantes a sempre estar acompanhando na Bíblia Sagrada, porque isso vai chamar a sua atenção e de repente um texto bíblico puxa outro texto bíblico e você assim vai tomando conhecimento, vai tomando entendimento de como se estuda a palavra de Deus e o Espírito de Deus vai trabalhando no seu coração para trazer esse entendimento da sua palavra. Então Mateus capítulo 13, versículo 11 diz assim: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas aqueles que não lhes é isso concedido, por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Mas por que algumas pessoas não entendiam com o coração os ensinamentos de Jesus? É uma teoria que é usada como resposta a essa pergunta. Mas antes de nós passar ao próximo slide, veja as 5 coisas que acontecem com aquele que ouve e entende as parábolas de Jesus. Primeiro, eles veem, eles ouvem. Segundo, terceiro, eles entendem com o coração. Quarto, eles se convertem. E quinto, são curados. Louvado seja o nome do Senhor, que possamos entender as parábolas, para que isso aconteça nas nossas vidas. Então nós temos uma teoria que fala da questão da falta de entendimento das parábolas de Jesus. É a teoria do endurecimento. Alguns autores, tendo a passagem descrita como referência, ensinam que Jesus falou por parábolas para condenar o endurecimento dos corações de alguns dos seus ouvintes. De fato, podemos ler lá em Mateus, capítulo 13, versículo 15, porque o coração deste povo está endurecido. Ele está falando em parábolas, mas ele está alertando que o coração do povo está endurecido. Meu Deus, que isso não aconteça conosco. Termos o nosso coração endurecido para não compreendermos a vontade de Deus através daquilo que Jesus está nos ensinando. Assim, ao ensinar através de parábolas, Jesus estaria trazendo juízo para alguns dos seus ouvintes. Ao mesmo tempo, estaria separando os que buscavam a verdade dos caçadores de curiosidade. E ainda hoje nós temos esse tipo de pessoas. Jesus sabia que muitos daqueles que o seguiam estavam tão somente à procura de um fato curioso, à procura de ver um milagre, ou à procura de comida também, porque Jesus multiplicava pães e peixes, então, mas não queriam saber da verdade, não queriam compromisso com a verdade. Por esse motivo, eles ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Essa é a palavra de Deus. Por ter os corações endurecidos, eles não puderam entender o real significado das histórias contadas por Jesus. O significado verdadeiro dos mistérios estavam ocultos para esse tipo de pessoa com o coração endurecido. Então nós precisamos, quando chegamos para estudar a palavra de Deus, estar realmente voltado para as coisas de Deus e desejosos de receber a bênção do Senhor. O segredo do reino, ele não podia ser percebido por esse tipo de pessoas. A parábola, e ainda hoje acontece isso, minha gente,
A parábola ocultava a verdade daqueles que endureceram o coração. Isso fique muito claro, bem esclarecido aos nossos corações. Quem endurece o coração para a palavra de Deus, infelizmente não vai conseguir descobrir as verdades divinas. Mas é plausível argumentar que Jesus falou por parábolas para encobrir a mensagem do reino de Deus para aqueles que não são seus discípulos? A verdade, a grande verdade é: quem tivesse desejo e intenção de entender o que Jesus estava propondo através da parábola, com certeza iria indagá-lo se não entendesse. E não ficaria sem resposta. Prova disso? Quantas vezes os discípulos lhe perguntaram sobre parábolas e Jesus sempre lhes respondia. Está aí, irmãos. E isso serve para nós também. Se você tem dúvidas quanto à palavra de Deus, pergunte, o Espírito Santo está na disposição para nos ensinar, para nos corrigir, para colocar-nos no caminho que é o desejável para o nome de Jesus ser glorificado. Então Jesus sempre respondia, e eu digo mais, Jesus sempre responderá as tuas inquietações, os teus sentimentos, os teus desejos, as tuas dúvidas. Jesus sempre estará apto e está apto a responder aquilo que você deseja através dos seus servos, dos seus vasos. Então, a cristologia das parábolas. Tem sido observado que 2/3 das parábolas narrativas ilustram a natureza de Deus, o estilo de vida exigido do seu povo e as atitudes e as ações opostas que levam à destruição. Então, o ponto de vista que defende que Jesus proclamou o reino de Deus como presente e futuro e o inaugurou por meio do seu ministério permanece sólido. Esse ponto de vista que ele utilizou em muitas parábolas. As parábolas retratam a vida naquele reino, a graça presente de Deus para os pecadores, as suas exigências de discipulado, preparação para o futuro julgamento. Mas as parábolas de Jesus podiam também fazer uma reivindicação implícita da sua divindade. E em muitas parábolas, Jesus vem mostrando ali que ele é Deus. Parábolas do reino. O reino de Deus é o centro da mensagem proclamadora de Jesus. Quando ele chega, ele diz que o reino de Deus chegou até vós. Esse tema foi exaustivamente apresentado às multidões que ouviam as parábolas do Salvador. Muitos aspectos desse reino maravilhoso aparecem em destaque nesse estilo de ensino preferido de Jesus. Então, só lá em Mateus capítulo 13, nós temos várias parábolas, tem uma coletânea de parábolas que fazem alusão ao reino de Deus. São elas: parábola do semeador, do joio, do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido, da pérola, parábola da rede. Cada uma dessas parábolas de Jesus ilustra algum aspecto do reino. Está aí os textos bíblicos, e você, leitor e desejoso de conhecer mais da palavra de Deus, leia esses textos bíblicos, se aprofunde mais. Cada parábola dessa aí dá grandes estudos bíblicos para a nossa vida poder melhorar na presença de Deus. Nas parábolas nós encontramos ensinos muito profundos acerca do reino, que cobrem um período de tempo que vai desde a rejeição de Jesus pelos judeus até a sua segunda vinda em glória. Mas essas parábolas também devem ser vistas como histórias que exigem uma resposta do ouvinte. Quer dizer, o que Jesus está falando ali requer um estudo, requer um estudo bem apurado e requer uma posição daqueles que ouvem o que Jesus está ministrando. Elas mesmas são veículos dessa mensagem e requerem do ouvinte uma resposta ao convite de Jesus e ao seu chamado de discipulado. Meus queridos, estamos encerrando a nossa segunda lição dessa quinta matéria. Que Deus o abençoe você, que você possa estar entusiasmado, dedicado, desejoso. Existe algum sacrifício que você está fazendo e isso vai redundar em bênçãos para a sua vida. Então se esforce, se dedique e o nome de Jesus seja glorificado. Eu abençoo você e glorifico o nome de Jesus por tua vida. E digo a você, vamos continuar. Estamos chegando com a terceira lição e você recebe bênçãos de Deus. Amém? Deus o abençoe, meu querido irmão.